Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Na maioria dos casos, as pessoas fazem isso primeiro e só então pensam nas consequências. Mas isso é se uma pessoa tem consciência e se não tiver, então a pessoa continuará a fazer coisas estúpidas até que enfrente as consequências. Minha esposa pensou que ela era mais astuta, mas eu acabei sendo muito mais astuto. Enquanto meu Jeep Cherokee cruzava a rodovia, cada ocupante se perdia em seus próprios pensamentos e atividades. Meus dois filhos discutiam sobre qual filme assistir na tela de entretenimento traseira. Eles tinham suas preferências definidas. Ao meu lado, minha esposa de 2 décadas, Joyce, exibia um comportamento infantil, inquieta e mal-humorada, alheia a muita coisa ao seu redor. Joyce, uma mulher de aparência mediana, não possuía nenhuma beleza marcante, mas evitava ser pouco atraente. Seu cabelo castanho claro emoldurava seu rosto delicadamente, acentuando seus olhos azuis. Embora suas pernas fossem ligeiramente roliças, elas sempre foram uma característica que admirei. Eu tinha uma queda por pernas mais cheias em mulheres. Mantendo a proporção, ela também tinha um traseiro considerável, o que eu achava atraente apesar de seus esforços para afiná-lo por meio de exercícios. A parte superior do corpo dela era menos proeminente, uma característica que eu particularmente não favorecia. Mas isso também não me incomodava. Eu estava apaixonado por cada aspecto de Joyce. Desde que a vi pela primeira vez, há 21 anos, quando eu tinha apenas 20 anos e ela, 22, eu sabia que ela era a pessoa com quem eu queria me casar e passar a vida. Acho que rebater 50% não é terrível, mas também não é exatamente estelar. Sim, eu me casei com ela, mas aquele dia marcou o fim do nosso tempo juntos. Como mencionei, as crianças estavam cientes, mas Joyce permaneceu alheia. Estávamos a caminho do nosso amado parque estadual para um piquenique em família. Era nosso último dia juntos antes que meu filho, Brian, embarcasse em seu 2º ano de faculdade e minha filha partisse para um ano no exterior na Europa como uma estudante de intercâmbio do ensino médio. Só Deus sabia que arranjos faríamos para a situação de vida dela no ano que vem. Oficialmente, eu estava partindo para uma viagem de negócios logo de manhã. Mas, sinceramente, eu estava apenas indo embora. No banco de trás, as crianças escolheram um filme e se acomodaram enquanto entrávamos na rodovia para a viagem de quase 2 horas até o parque. Piqueniques neste parque sempre foram o passatempo favorito de Joyce. Ela adorava a oportunidade de reunir nossa família longe da agitação de nossas vidas ocupadas e simplesmente aproveitar a companhia um do outro em um ambiente sereno e natural. Nos últimos anos, suspeitei que ela gostava ainda mais do parque porque eu nunca dirigi meu Mustang premiado lá. Primeiro, porque eu não queria sujeitar o chassi do carro baixo às estradas de terra e correr o risco de ferrugem e corrosão. E segundo, porque o banco traseiro do carro era pequeno demais para qualquer um dos nossos filhos caber confortavelmente. Joyce nutria inveja do carro desde o dia em que ele foi comprado. Inicialmente, ela o comparou a ser meu 3º filho, mas depois, ela começou a compará-lo à minha 2ª esposa, reclamando sobre seu domínio na minha vida. Eu brincava com ela, alegando que precisava de outro cônjuge devido às suas ausências frequentes, absorta em suas causas e esforços de caridade. Enquanto saíamos da cidade, olhei para a expressão dela no banco da frente. Surpreendentemente, sua agitação havia diminuído, substituída por uma sensação de tranquilidade. Ajustei o som, sintonizando uma faixa do Fleetwood Mac. Embora inicialmente incerto sobre a música, a seção rítmica distinta imediatamente a entregou, um testamento da bateria dinâmica de MC Fleetwood sincronizada com o baixo firme de John McVie. Anos antes, eu tinha me aventurado em bandas de heavy metal como guitarrista, tendo sido coagido a tocar piano clássico pelos meus pais por sua disciplina. A música havia se tornado um aspecto integral da minha vida, me guiando ao longo dos anos.
Mesmo agora, eu não conseguia começar minha corrida diária sem meu iPod, suas músicas influenciando meu humor e decisões. Às vezes, a música parecia espelhar minhas emoções como se fosse profética, muito parecida com a música que estava tocando naquele momento. A música Little Lies, embora não estivesse entre as minhas favoritas, parecia estranhamente adequada. Joyce estendeu a mão para mudar de estação no momento em que Christine McVie começou a cantar. Se eu pudesse manipular o tempo, eu reorganizaria apenas um dia ou dois. Ela cantarolou. Não, continue, instruí Joyce. Feche meus olhos, ecoaram Steve Nicks e Lindsey Buckingham como backing vocals. Mas não consegui encontrar um jeito. Então eu vou me contentar com um dia para acreditar em você, Christine cantou novamente, espelhando nossa situação exata. Diga-me mentiras, derramado pelos alto-falantes. Tão ressonante que parecia que eles estavam lá no carro cantando para nós. No espelho retrovisor, o olhar da minha filha encontrou o meu. Eu podia sentir que ela captou o peso da mensagem da música. Enquanto ela voltava sua atenção para o filme, Joyce olhou pela janela para a paisagem que passava. Eu ponderei o significado da música para mim, para nós. Eu sempre amei Joyce de todo o meu coração. Ela não era convencionalmente bonita, mesmo quando nos conhecemos. Foi sua personalidade e comportamento positivo que me atraíram para ela tanto quanto qualquer outra coisa. Nossas experiências compartilhadas tinham forjado um vínculo tão forte que eu acreditava que não havia mais ninguém no mundo com quem eu gostaria de estar. Isto é, até 2 semanas atrás, quando descobri que Joyce era infiel. Enquanto Christine cantava sobre remodelar um dia ou dois, eu me vi em total acordo. Se eu pudesse voltar no tempo, os 2 dias que eu alteraria seriam aquele em que Joyce conheceu Matt Blake e talvez o instante inicial em que ela dormiu com ele. No entanto, semelhante à música, eu não consegui encontrar um meio de fazer isso. Então, estou concedendo a Joyce um dia. Um último dia com a família que ela professa amar. Mais um dia com o marido que ela está traindo. Estou lhe dando um último vislumbre pitoresco de perfeição. Um alegre piquenique em família em seu lugar querido antes que as circunstâncias desmantelem tudo que construímos meticulosamente ao longo de 20 malditos anos, e eu sigo em frente com minha vida. Ela estende a mão e aperta minha mão enquanto dirijo. Eu te amo, Bill, ela diz sorrindo. Às vezes posso perder isso de vista, mas nunca duvido por um momento. No espelho retrovisor, minha filha emite um bufo de desprezo. Não tenho certeza se é uma reação a algo no filme que ela está assistindo ou às palavras da mãe dela. Naquele momento, não consigo deixar de pensar, droga, fale sobre pequenas mentiras brancas. Acho que é porque vocês dois estão sempre tão consumidos com a escola, o trabalho e outros compromissos. Acabo presa em casa sentindo que não tenho vida. É por isso que meus grupos sociais e trabalho de caridade significam tanto para mim, Joyce explicou. Meu Deus, mãe. Por que você simplesmente não comprou um cachorro? Minha filha brincou do banco de trás. Eu nem tinha considerado isso. Eu estava ocupada com pensamentos sobre como a voz de Steve Nick ainda podia me dar arrepios depois de todo esse tempo. Steve ainda era atraente também, apesar de ter pelo menos 50 anos. Você entendeu, Bill? Joyce perguntou. Às vezes você se depara com uma situação e percebe que não pode simplesmente ficar parado e assistir. Você tem que tomar uma atitude para pôr um fim nisso. Ele entende isso mais do que você imagina, minha filha Jéssica entrou na conversa. Sem argumentos hoje, Jace, eu interrompi. Sem tristeza, sem conflitos. Vamos passar o dia de hoje juntos como uma família e manter toda a infelicidade sob controle. Amanhã, todos nós estaremos em outras coisas. Joyce assentiu, sorrindo. Eu peguei o olhar de Jéssica no espelho. Ela mordeu o lábio e murmurou, ok. Joyce apertou minha mão e descansou a cabeça no meu ombro. Quando ela se inclinou para me beijar, eu sutilmente virei minha cabeça para ler uma placa que tínhamos acabado de passar. Foi uma manobra suave, e acho que Joyce não percebeu que eu tinha evitado seu beijo intencionalmente. No entanto, as risadas e sussurros do banco de trás indicavam que minha filha não tinha perdido.
Eu precisava trabalhar minhas habilidades de atuação. Pelo resto do dia, eu tinha que fingir ser o marido devotado e amoroso que sempre fui. Se eu não conseguisse, meu presente final para Joyce estaria arruinado. Enquanto percorríamos a distância, me peguei ponderando suas ações. Ela simplesmente perdeu a afeição por mim, ou seu sentimento por mim nunca foi tão profundo quanto o meu por ela? Talvez fosse como ela alegava, todos nós tínhamos compromissos que consumiam nosso tempo. E ela não tinha. No entanto, foi escolha dela. Foi ela quem optou por sair da busca competitiva. Ela aspirava a ser dona de casa e mãe dona de casa. Joyce escolheu a casa que compramos, os carros que dirigimos e as escolas que nossos filhos frequentaram. Ela determinou nossos cronogramas e destinos de férias. Sua influência permeou todos os aspectos de nossas vidas. Se ela já tivesse sentido descontentamento ou tédio, ela poderia ter comunicado. Eu também me perguntei que fascínio Matt Blake possuía que superava nosso casamento com ela. Seria sua juventude? Embora não se pudesse discernir muita diferença de idade considerando sua linha capilar recuada. Além disso, ele tinha 35 anos, eu tinha 40. A diferença de idade não era significativa. Não cheguei ao nível de um campeão olímpico, mas consegui me manter em forma. Matt, por outro lado, não estava na melhor forma. Então, talvez a aparência não fosse o problema. Talvez, como naquelas histórias de divórcio na internet, Matt tivesse um físico impressionante. Imaginei que ele a estava satisfazendo de alguma forma. Mas, no fundo, eu sabia que não era o caso. Nem o fato de eu tê-los testemunhado juntos esclareceu nada. Felizmente, quando suspeitei de infidelidade e recebi a confirmação dos investigadores, fiz um teste de DNA. Isso confirmou que meus filhos eram realmente meus. Um fato óbvio para a maioria, só de olhar para eles. Brian se parece muito comigo na idade dele. Ele já encontrou a garota com quem acha que vai passar a vida inteira. Meg Shu, uma pequena garota asiática da escola dele. Eu me pergunto se ele ainda confia nela depois da nossa conversa familiar sobre sua mãe. Brian não é tão bom em esconder suas emoções quanto Jessica e eu. Apesar de seu profundo amor por sua mãe, ele está muito chateado com ela e atualmente não consegue falar com ela. Jessica, no entanto, está furiosa com a mãe e procura confrontá-la. Hoje, ela me causa mais preocupação. Apesar de suas garantias de não dizer nada, duvido que ela sobreviva ao piquenique inteiro sem fazer uma cena. O aspecto perturbador é que Jace não vai embora até depois de mim, amanhã. Tenho a sensação de que as coisas vão ficar intrigantes quando eu partir. Jace não tem mais consideração pela mãe. Ela já expressou seu desejo de ficar comigo quando retornar de Paris na próxima primavera. Eu lhe assegurei que ela sempre será bem-vinda, mas, considerando que ela terá apenas 17 anos, é provável que o juiz decida isso durante o divórcio. Divórcio, a mera menção dói. É curioso como uma palavra de 7 letras arranjada dessa forma pode desmantelar seu mundo inteiro, causando uma dor mais profunda e duradoura do que qualquer golpe físico. Ao entrarmos no parque, paro na cabine para pagar a taxa de entrada. Talvez devêssemos investir em uma dessas placas de acesso ao parque, sugere Joyce. Não esperava que viéssemos aqui muito com as crianças fora, respondo. Este lugar significa muito para nós, Joyce insiste. Viremos sempre que pudermos, como sempre. Só nós dois, pergunto com ceticismo, quando absolutamente, Thaísa. Nossa, ela sorri raramente. Não consigo imaginar mais ninguém com quem eu preferiria estar aqui. Mesmo enquanto suas palavras saem de seus lábios enganosos, ouço a voz assombrosamente linda de Steve Nicks cantando, Tell Me Lies. Pouco tempo depois, estávamos todos ocupados descarregando provisões, cobertores e outras necessidades para o dia. Jace, não coloque o cobertor muito perto da grelha, gritei. Ok, papai, ela respondeu alegremente. Eu só coloquei lá para a mamãe. Ela disse que estava com frio. Não, querida, eu não disse, Joyce interrompeu. Você deve estar se lembrando de outra vez que estivemos aqui. A essa altura, Jéssica estava perto de mim, e só eu captei suas palavras murmuradas.
É mais como se eu estivesse te acostumando ao clima do inferno, sua bruxa, Jéssica murmurou baixinho. Eu me virei para olhar para ela. Pela primeira vez, comecei a compreender o preço que esse término estava cobrando dos meus filhos. Eu estava devastada. Mas meus filhos também estavam sofrendo. Brian tinha Maggie para confiar e se apoiar emocionalmente. No entanto, as ações de Joyce também haviam prejudicado o relacionamento deles. Ele começou a confiar menos nela e a ficar mais desconfiado de seu paradeiro. Então, havia Jace. Meu anjinho estava evidentemente lutando contra problemas de raiva. Eu sabia que tinha que coordenar com o diretor do programa dela para arranjar terapia para ela e manter contato mais próximo eu mesmo. Além disso, eu precisava sair do apartamento que tinha planejado alugar e ir para uma casa o mais rápido possível. Ei, pai, pronto para ir até o lago e ver quem consegue atirar uma pedra mais longe? Brian perguntou. Era uma tradição familiar anual. Ele costumava ganhar todo ano até completar 16 anos, e eu parei de deixá-lo. Nos últimos anos, ele estava chegando mais perto de igualar meus arremessos. Talvez este fosse o ano em que ele finalmente me venceria. Honestamente, eu não estava sentindo isso. Talvez mais tarde, campeão, respondi. Vamos começar a grelhar e preparar alguma comida primeiro. Ele sorriu e concordou, então pegou o telefone, tentando ligar para Maggie. Pai, não tem sinal aqui, ele disse com raiva. Eu ri. Brian, vamos correr para o lago, Jéssica gritou, já correndo antes que seu irmão percebesse que eles estavam correndo. Com eles indo embora, encarei o momento que temia o dia todo. Joyce estendeu um cobertor na grama e fez sinal para que eu me juntasse a ela. Preciso ligar a grelha, querida, eu disse. Mas guarde um lugar para mim perto de você. Eu estava esperando por isso. O dia todo, eu acrescentei. Minhas habilidades de atuação estavam melhorando. Joyce não era a única que sabia contar mentiras inocentes. A sequência que se seguiu, embora bem juvenil, acabou sendo um dos meus atos mais impressionantes. Joyce me mandou um beijo, que eu peguei com a mão esquerda e girei graciosamente. Saindo do giro, levantei a mão direita como se tivesse capturado o beijo ali e delicadamente o coloquei no meu rosto. Sem ser detectado, descartei a mão que realmente pegou o beijo de mentira em direção ao chão como se o jogasse fora e então pisei nela. Joyce permaneceu alheia à decepção e sorriu. Imagino o que você faria com um beijo de verdade, ela provocou. Teremos que esperar para ver, respondi. Droga, essas pequenas mentiras estavam começando a se tornar infecciosas. Vou procurar algumas flores silvestres, ela sorriu. Prepare algo para mim quando eu voltar. E se você vir Jace, mande-a para mim. Ela também adora colher flores. Eu assenti enquanto ela começava a se afastar, mas então ela olhou para trás no último momento. Bill, estou tão feliz que você insistiu que eu viesse hoje. Não há outro lugar onde eu preferiria estar agora. Precisamos passar mais tempo juntos. Todos nós nos envolvemos em coisas que não são nem de longe tão importantes quanto estarmos juntos. Talvez tenhamos começado a nos dar por garantidos porque sempre estivemos juntos e sabemos que sempre estaremos. Mas de agora em diante, vamos nos esforçar para fazer as coisas juntos como costumávamos fazer. Com isso, ela saiu sorrindo em busca de suas flores. Foi a mentira mais cativante que já ouvi. Enquanto uma lágrima deslizava pela minha bochecha e eu me lembrava do quanto eu a adorava, não pude deixar de me perguntar se não tinha insistido para que ela viesse hoje. Ela provavelmente já estaria com Matt agora. Peguei o carvão e coloquei em uma das grelhas embutidas fornecidas pelo parque. Apaguei as brasas com fluido de isqueiro, sabendo por experiência própria que fósforos não funcionam bem. A natureza repetitiva dessas tarefas, que eu já havia realizado inúmeras vezes antes, permitiu que minha mente divagasse mais uma vez. Posso me lembrar vividamente das lágrimas que derramei depois de assistir ao DVD que os investigadores me deram. Eu o assisti sozinho em meu escritório em casa enquanto Joyce estava em uma de suas reuniões de caridade. Ela retratava aquele canalha Matt chegando em nossa casa para ver Joyce alguns dias antes, quando nem as crianças nem eu estávamos em casa. Parecia que a caridade realmente começava em casa.
Joyce sorriu, verificando se havia curiosos e praticamente o puxou para dentro. A cena então mudou quando eles foram capturados por uma das câmeras, secretamente colocadas na minha sala de estar. Enquanto eles estavam sentados no meu sofá e tomando café, eu podia sentir a tensão entre eles, mesmo que eu estivesse apenas assistindo em vídeo. A conversa deles era sobre tópicos banais, o que me fez pensar por que ele aturava isso. No final, Joyce acendeu a faísca ao fornecer outra razão para a falta de perdão. Ela perguntou a ele sem rodeios se ele achava que suas pernas eram grossas demais e confessou seu descontentamento, apesar da admiração do marido. Ele respondeu ambiguamente, incapaz de julgar de seu ponto de vista limitado. Joyce interpretou isso como encorajamento e desafiadoramente levantou sua saia mais alto. Oh, meu Deus! Matt exclamou. Venha pegar isso, Joyce acenou, recostando-se no sofá. Se eu esperava ver algo extraordinário ou extremamente arriscado, semelhante ao que é mostrado em filmes adultos, fiquei decepcionado. Parecia estranho e ridículo, como se duas pessoas, cada uma com duas pernas esquerdas, estivessem tentando dançar. Assistir a isso foi simplesmente cômico. Eu me perguntei se, apesar do fervor, eles perceberam o absurdo da união deles. Eu me perguntei se Matt estava ciente das consequências de suas ações. Eu tinha certeza de que ele não percebeu o quanto de caos sua vida logo mergulharia. Quanto à minha querida Joyce, eu sinceramente esperava que ela encontrasse felicidade no novo capítulo de sua vida. Decidi lidar com a situação com a maior polidez. Eu escolheria uma abordagem moderna, desprovida de comportamento primitivo. No final, o homem superior emergiu vitorioso, como deveria ser. Minha única preocupação era garantir o bem-estar dos meus filhos antes de graciosamente me afastar. Meus advogados apresentarão minha proposta de divórcio e acordo para Joyce. Não haverá negociações. Ela pode aceitar meus termos ou não receber nada. Não estou oferecendo muito a ela para começar, mas se prosseguirmos com o divórcio, mancharei sua reputação em nossa comunidade de forma implacável. Vou arruinar a posição dela a ponto de ela ser excluída de todos os seus círculos sociais e atividades. Nem as crianças nem eu seremos afetados, pois Brian estará de volta à escola do outro lado do país, e Jessica estará em Paris. Quando o dano à reputação de Joyce estiver feito, ela não será bem-vinda em nenhum comitê, instituição de caridade ou em qualquer outro lugar da cidade. Ela terá que se mudar só para encontrar um pouco de paz. A opção mais fácil seria concordar com meus termos e seguir em frente com sua vida, assim como aceitei sua decisão e segui a minha. Naquele dia, enquanto estava sentada em meu escritório, absorta em assistir a dois pombinhos na tela, eu estava tão absorta que não percebi minha filha se aproximando por trás até que fosse tarde demais. Ela gentilmente enxugou minhas lágrimas e suavemente disse, agora, você entende. Eu simplesmente olhei para ela e assenti. Eu queria te contar, papai, mas eu lutei para encontrar o jeito certo sem te causar dor. Há quanto tempo você está ciente disso? Eu perguntei. Desde o começo, Jace respondeu. Eles flertaram por alguns meses, mas durou apenas 2 semanas. Pelo que entendi, só aconteceu 2 vezes. Ouvi mamãe confidenciando à amiga Susan que ela pretende acabar com isso. Então, pelo menos vai acabar logo. Falei tarde demais, admiti. Desde o momento em que começou, nada mais permaneceria o mesmo. Você não consegue encontrar em seu coração o perdão para ela, papai? Jéssica implorou. Sinto muito, querida, respondi. Perdão não está na minha natureza. Ótimo, Jéssica sorriu. Porque eu também não pretendo perdoá-la. Jéssica, precisamos lidar com isso com compostura e graça. Até que eu descubra quais passos tomar, por favor, evite discutir isso com ninguém e tente não tratar sua mãe de forma diferente. O que está pensando? A voz de Joyce me assustou por trás. Perdida em pensamentos, não tinha percebido sua aproximação. Talvez você queira esperar para acender isso, ela sugeriu, notando o excesso de fluido de isqueiro que eu tinha usado no carvão. Felizmente, eu tinha uma bolsa extra. Rapidamente, transferi os carvões supersaturados de volta para ela, planejando descartá-los com segurança mais tarde para evitar incêndios acidentais.
Recoloquei o carvão na grelha, aplicando apenas fluido suficiente dessa vez antes de acendê-lo com um isqueiro recém-comprado. Junte-se a mim no cobertor enquanto esperamos as chamas se acalmarem, Joyce sugeriu com um sorriso. Sentei-me ao lado dela, entrelaçando nossas mãos. Bill? Eu tive uma percepção no caminho para cá. Ela começou. Nunca abordamos esse tópico, mas, conforme embarcamos nesse novo capítulo juntos, tenho refletido. Embora nossa jornada até agora tenha sido gratificante, sinto que há mais por vir, mas não tenho certeza se esse capítulo foi concluído. Olhei para ela, fingindo incompreensão, embora meu desejo real fosse me distanciar dela. Minha mente não deveria estar pensando na visão dela com Matt naquele vídeo. Fiquei enjoado só de olhar para ela. Tudo bem, querida, posso ver sua confusão, ela me tranquilizou. Estar cercada por pessoas queridas mudou minha perspectiva. Algo que Jace mencionou me fez pensar. Com nossos filhos crescidos e saindo do ninho, senti uma sensação de idade e inadequação. Acho que queria reacender minha vida. Fiquei atordoada. Eu não conseguia acreditar. Ela estava prestes a confessar um caso? Eu nunca tinha previsto isso. E meus planos? E minha vingança? Droga, isso muda tudo. Então, relutantemente, entrei para esses comitês ridículos, esperando encontrar apoio fora da nossa família. Em vez disso, isso só nos alienou ainda mais uns dos outros. Quer você perceba ou não, nos tornamos ainda mais distantes um do outro nas últimas semanas. Murmurei, fingindo interesse nas palavras dela. Vamos passar para a parte em que você admite que está dormindo com um garoto careca de 35 anos, sacoleiro de supermercado, que ainda mora no porão da casa da mãe, pensei comigo mesmo. Você ao menos percebe que já faz 2 semanas desde a última vez que fomos próximos? Ela perguntou, estudando minha reação. Sim, droga, pensei. Por que eu pensaria em tocar em você de novo depois de te ver com Matt? Não. Querida, eu não fiz isso, respondi, afundando em meu próprio reservatório de mentiras. Bem, sei que você estava ansioso pelo momento em que ficaremos sozinhos e faremos o que quisermos, disse ela. Acredite, essa foi a última coisa em que pensei. Você está sempre falando em queimar todas as minhas roupas para que eu esteja sempre na sua frente, ela sorriu. Mas acho que isso vai ter que esperar. Tudo isso pode esperar até o inferno congelar, pensei. Ainda não temos idade para nos aposentar, Bill, ela disse com um sorriso. Eu te amo e quero que tenhamos outro filho. De repente, fiquei com dificuldade para respirar. Eu estava engasgando e tossindo. Joy começou a me dar tapinhas nas costas para me livrar do que tinha dado errado. Durante esse tempo, vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Talvez ela já estivesse carregando o filho de Matt e pretendesse fazê-lo passar como meu. Descartei essa ideia porque era muito cedo para confirmar. Outra possibilidade era que ela quisesse conceber o filho de Matt e então apresentá-lo como meu. Ou talvez fosse culpa impulsionando, tentando reacender nossa intimidade que tinha sido interrompida involuntariamente. Eu não sabia e, francamente, não me importava. Tudo o que eu queria era passar esse último dia juntos e então me libertar. Curiosamente, Christine McVie veio me salvar mais uma vez. Lembrei-me de sua canção e encontrei minha resposta. No segundo verso da música, diz, embora eu não esteja fazendo planos, espero que você entenda que há uma razão para isso. Joyce. Vamos nos abster de fazer planos por enquanto. Espero que você entenda que há uma razão por trás disso. Eu simplesmente não quero me comprometer com nada ainda, eu expressei, ecoando o sentimento da música. Ah, você me quer só para você por um tempo, ela sorriu. Isso é bem egoísta. Você tem fantasiado sobre o que faremos com as crianças fora de casa? Eu simplesmente assenti e sorri. No entanto, meus pensamentos estavam longe de serem inocentes. Elas giravam em torno de 2 lanças no meu quintal, com as cabeças dela e de Matt viradas uma para a outra enquanto decaíam. Eu não conseguia acreditar o quanto suas ações me deixaram bravo, me levando a pensamentos violentos. Como a música sugere, estamos melhor separados, vamos tentar.
Recentemente, Joyce pareceu provocar apenas reações negativas de mim. Ela colocou minha mão em seu coração e então a pressionou contra seu peito. Bem na hora. Jéssica apareceu. Vamos cozinhar alguma coisa na grelha? Ou o quê? Ela perguntou. Papai, meu estômago vai roncar o dia todo? Expressei gratidão com um aceno de cabeça por sua ajuda e fui até a grelha. Coloquei cachorros quentes, hambúrgueres, alguns bifes e 2 peitos de frango na grelha grande. Além disso, enrolei alguns pedaços de salmão em papel alumínio antes de colocá-los. Ok, talvez eu possa entender por que você prefere que sejamos só nós dois por um tempo, Joyce disse, se esgueirando por trás de mim mais uma vez. Pai, o lago está esperando, Brian gritou. Dei de ombros e o segui, com Jéssica se juntando como juiz oficial. A primeira pedra de Brian caiu quase na beirada do tronco que algumas crianças tinham puxado e ancorado no meio do lago. Ele sorriu com sua realização. Supere isso, pai, ele desafiou com um sorriso. Peguei uma pedra, ainda ponderando sobre a linha fina do cabelo de Matt e sua pele pálida por algum motivo. Enquanto eu soltava a pedra, imaginei socá-lo bem entre os olhos. Uau, pai, exclamou Brian. De onde veio isso? Sua pedra voou direto sobre o tronco. Você jogou mais da metade do caminho através do lago. Ele e Jéssica me encararam com espanto. Vamos comer alguma coisa, sugeri, tentando reunir algum entusiasmo. Provavelmente não deveríamos deixar sua mãe sozinha por muito tempo. Certo, podemos acabar pegando ela tendo um caso com um guarda florestal, Jéssica sorriu. Fiquei surpresa de novo, mas Brian apenas riu. Você consegue imaginar, ele disse. Eles estariam se movendo tanto que o atrito causaria um incêndio florestal. Só você pode evitar incêndios florestais, Jéssica ecoou em uma voz profunda. Ao retornar ao acampamento, descobrimos que apenas os cachorros quentes estavam prontos. Então, nos contentamos com eles. Depois do almoço, Brian decidiu que estava muito cheio e queria tirar um cochilo no jipe. Joyce queria mostrar a Jéssica onde todas as flores silvestres estavam crescendo. Jéssica sugeriu fazer uma caminhada em vez disso. Como Joyce não gostava de caminhadas, ela foi colher flores. Durante nossa caminhada, tentei explicar a Jéssica que o que estava acontecendo entre Joyce e eu não tinha nada a ver com ela. Assegurei a ela que sempre seríamos seus pais e que ambos a amávamos. Também tentei transmitir a ela que nos próximos dias, sua mãe contaria com seu apoio, pois poderia ser desafiador para ela quando percebesse que eu não estou mais lá. Por que eu deveria ajudar a mulher que destruiu nossa família? Jéssica questionou. Honestamente, eu não tinha uma resposta, então eu simplesmente respondi, porque ela é sua mãe e você a ama. Pai, os homens são alheios, Jace afirmou. A menos que esteja bem na frente deles, eles nunca notam nada, a menos que seja sobre trabalho, esportes ou carros. Mas as mulheres notam. Nós captamos dicas sutis que os homens ignoram. Provavelmente metade das garotas que eu conheço sabem que minha mãe está envolvida com um garoto de saco. É constrangedor. Parei e apenas olhei para ela. Eu te amo, papai, ela declarou. Na primavera, quando eu voltar da escola e durante minhas férias de Natal, eu vou ficar com você. O resto da tarde passou voando. Nós nos envolvemos em várias atividades para a família, como brincar de pega-pega com um frisbee e observar as nuvens para encontrar formas familiares. Nós nos deliciamos com muita comida e nos juntamos a Joyce para admirar suas queridas flores silvestres. Exaustos da nossa expedição de flores, voltamos ao acampamento para jantar, apenas para meu filho estragar o momento quase sem querer. É difícil acreditar que não faremos isso de novo, Brian comentou. Definitivamente faremos de novo, Joyce assegurou enquanto Brian, Jace e eu olhávamos surpresos. Eu quis dizer, Brian começou, tentando voltar atrás. Eu entendo o que você quis dizer, querida, Joyce interrompeu. Talvez da próxima vez você traga Maggie e talvez Jéssica tenha alguém também. Eventualmente, você e Maggie podem trazer meu primeiro neto, mas nossa tradição de vir aqui permanecerá. Nossa família vai continuar crescendo. Então talvez seja ainda melhor, Brian concordou, visivelmente aliviado por não ter revelado muito.
Joyce se inclinou para me beijar, sem perceber o olhar de desaprovação que Jessica lançou ao irmão. Perdi a conta de quantas vezes beijei Joyce ao longo dos anos em que estivemos juntos, mas havia algo distinto sobre esse beijo. Parecia que parte da tristeza nas palavras de Brian a havia levado a investir mais nisso do que nunca, como se ela acreditasse que todo o nosso relacionamento dependesse daquele beijo. Você considerou minha proposta? Ela perguntou. A esperança em seus olhos quase me fez esquecer o quão bravo eu estava com ela. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Naquele momento, quando olhei nos olhos de Joyce, vi o amor neles. Por uma fração de segundo, pensei em dormir com Joyce uma última vez. Quem sabe? Talvez ela tivesse conseguido o que queria. Mas então percebi que, se ela engravidasse, eu não poderia me afastar do meu filho. Além disso, eu não conseguia suportar a ideia de ela criar um dos meus filhos no porão da mãe de Matt. Enquanto carregávamos o jipe, a escuridão começou a descer. Estávamos todos bocejando enquanto partíamos para o longo caminho de volta para casa. A viagem seria ainda mais longa porque tínhamos que deixar Brian no aeroporto. Ele tinha um voo noturno de volta para a faculdade para passar um dia extra com Maggie antes do início das aulas. Maggie tinha retornado para a escola mais cedo naquela tarde e acho que ela não sabia que ele estava vindo. Acredito que Brian pretendia visitar o apartamento deles no meio da noite para ver como ela estava, confirmar sua presença e verificar se ela estava sozinha. Maldita Joyce por interferir na vida de nossos filhos com sua infidelidade. Suas ações prejudicaram inúmeras vidas devido à sua insegurança e tédio. Nenhum de nós jamais sairá ileso. A família inteira está despedaçada e marcada. Espero sinceramente que Matt tenha valido a pena. Você está bem para dirigir, querida? Ela perguntou. Eu vou conseguir, eu respondi. Tenho muito o que ponderar. Oh, ela questionou. Chegamos a uma decisão? Eu estava inicialmente preocupada com outros pensamentos, mas concluí que contar mais uma pequena e doce mentira não faria mal algum. Meu objetivo era maximizar a felicidade dela em nosso último dia juntas. A essência do dia era oferecer a nós dois um vislumbre da perfeição que nossa vida deveria incorporar, um último instantâneo do amor duradouro que definiu a maior parte de nossos anos adultos. Como diz a música, "I could not go to find a way so you will settle for one day to believe in you." Parecia apropriado que o gesto final para trazer alegria a ela seria deixá-la acreditar que estava conseguindo o que desejava. Estou pensando em nomes, murmurei. A expressão dela dizia muito. Amor, adoração e desejo, tudo em um. Ela costumava sempre me olhar daquele jeito até 2 semanas atrás, quando começou a dormir com Matt. Desde então, só vi culpa e insegurança em seus olhos. Você vai fazer amor comigo hoje à noite, baby? Ela sussurrou. Talvez devêssemos esperar até eu voltar da minha viagem depois de amanhã, respondi. Não queremos que Jessica nos ouça e isso seria arriscado. No caminho para casa e para nossa parada no aeroporto, fiquei confuso. Joy parecia ter retornado ao seu antigo eu. Até a maneira como ela constantemente segurava minha mão me dizia que não importava o que acontecesse, ela ainda me amava. Talvez, por mais que ela odeie isso, seja apenas o resultado do tédio, da solidão e da perda de compreensão do que é realmente importante. Poderia ser um erro menor em um casamento forte que eu estava exagerando devido ao orgulho e insegurança? Eu realmente precisava avaliar minhas emoções sobre a situação. Quando reconheci isso, percebi que tinha alguns problemas para resolver. A maioria dos homens, incluindo eu, não toma decisões baseadas somente em emoções como as mulheres costumam fazer. Nós tendemos a reagir instintivamente e então analisar as coisas logicamente. Meu instinto inicial foi confrontar Joyce e Matt agressivamente. Após refletir, concluí que se Joyce se safou com esse comportamento uma vez, ela pode tentar novamente no futuro. Tanto meu instinto quanto meu raciocínio lógico indicavam que era hora de seguir em frente, apesar do que minhas emoções estavam me dizendo. Eu não queria ficar à mercê das emoções dela pelo resto da minha vida. A vida é curta demais para não se aproveitar. No aeroporto, Joyce e Jace estavam dormindo enquanto eu escoltava Brian para fora.
Apesar de já ter fornecido a ele um cartão de débito para despesas, discretamente dei a ele algum dinheiro. Antes de nos separarmos, eu o abracei mais uma vez. Pai, lembre-se de me enviar um e-mail assim que descobrir para qual escritório você será transferido, Brian me lembrou. Geise e eu estamos torcendo para ir para o Havaí. Ah, e vou levar Maggie para o Natal. Provavelmente estaremos na casa dos pais dela para o dia de Ação de Graças. Isso deve lhe dar tempo suficiente para colocar o novo lugar em ordem, ele acrescentou. Mas me mantenha informado. A ideia de Ação de Graças na praia parece fantástica. E se sua mãe e eu ainda estivermos juntos? Perguntei. Brian me lançou um olhar cético. Então provavelmente será um Natal bem estranho, com você se perguntando se ela está recebendo presentes do namorado ou constantemente verificando a mesa para ver se ela o convidou. E a pior parte seria se preocupar se ela está tentando ficar com o Papai Noel pela chaminé. Eu te amo, pai. Apenas faça o que for melhor para você. Nós te apoiamos não importa o que aconteça, ele garantiu, acariciando afetuosamente a cabeça de Jéssica e dando-lhe um beijo leve. Não deixe que ela saiba que eu fiz isso, ele sorriu. Então ele foi até o terminal, não mais apenas meu filho, mas um homem adulto por direito próprio. Voltei para o carro e dirigi para casa. Joyce, meio dormindo, pegou minha mão enquanto Geis roncava suavemente no banco de trás. Mesmo dormindo, Joyce buscou meu toque. Amo você, Billy, ela murmurou, apenas aumentando minha confusão. A mulher professou seu amor por mim enquanto dormia. Isso poderia ser falso? E o comportamento dela com Matt era totalmente diferente de como ela agia comigo. Ela estava fingindo com ele também? Ela estava me enganando por quase 2 décadas. Eu estava realmente considerando jogar 20 anos fora porque ela dormiu com um perdedor? Comecei a questionar meu próprio plano. Foi covarde ir embora sem explicar o porquê? Quando um cachorro se comporta mal, você pelo menos dá uma pancada nele com um jornal para ensiná-lo a não sujar o chão. Depois de 20 anos, Joyce não merecia saber por que eu queria terminar nosso casamento? Ela não merecia uma chance de responder? Talvez fosse meu lado maduro falando. Talvez a melhor abordagem fosse fazer um café, convidar Matt. E ter uma conversa civilizada. O que eu estava pensando? Talvez eu tenha assistido a muitos filmes da Lifetime. Aquela mulher me traiu. Ela não merecia nada. Me avise quando chegarmos ao aeroporto para que eu possa me despedir de Brian. Ela murmurou. Saímos do aeroporto há 20 minutos. Eu respondi. Estaremos em casa em mais 15 minutos. Os olhos de Joyce se abriram de repente. Brian foi embora? Ela perguntou. Eu assenti. Mas ele não se despediu de mim nem nada, ela disse, parecendo magoada. Ele se despediu de mim, Jéssica interrompeu, deliberadamente adicionando insulto à injúria. Era difícil fingir que estava dormindo enquanto seu irmão me beijava. Acho que essa é a maneira dele de demonstrar afeição, no entanto. Volte a dormir, Geis, eu disse. Seu sorriso no espelho retrovisor indicou que ela já tinha dado seu recado. Ele sabia que você estava cansada, querida, eu tranquilizei Joyce. Ele queria deixar você descansar. Ele sabe que você terá mais trabalho para fazer em seus comitês, já que tirou um dia de folga para estar conosco. Eu deveria estar com vocês, Joyce disse. Nada mais de comitês, nada mais de caridades, nada mais de projetos. Exceto aquele em que você e eu vamos trabalhar. Foi outra mentira, ou ela estava sendo honesta? Não consegui mais dizer. Estacionei na nossa garagem e carreguei Jéssica até o quarto dela. Te amo, papai, ela murmurou. Para todo sempre. Amo você também, Angel, respondi enquanto começava a sair. Não esqueça de me ligar quando meu avião pousar para que eu possa lhe contar como ela reagiu, insistiu, subitamente alerta. E, pai, estou morando com você. No nosso estado, crianças acima de 13 anos têm alguma escolha sobre com qual dos pais morar. Eu tenho 17 anos, então escolho Havaí porque fico incrível de biquíni. Cláudia e eu também nos damos muito bem. Fiquei pensando por que ela mencionou Cláudia.
Geis, se você está acordada, por que eu tive que te carregar escada acima? Eu perguntei. Porque hoje marca a última vez que faremos certas coisas, ela disse suavemente. Lembro-me de quando eu era pequena e de como eu sempre me sentia segura quando você me carregava escada acima e me aconchegava. Nem você nem eu podemos nunca mais pôr os pés nesta casa depois desta noite, então eu queria sentir isso mais uma vez também. Eu simplesmente assenti. Talvez seja em outra casa. Ou talvez um dia você me veja carregando minha neta escada acima na sua casa, eu sugeri. Sim, isso vai ser ótimo, pai. Você pode fazer isso enquanto explica a ela por que ela não tem uma avó, ela disse amargamente. Quem sabe, eu respondi. Talvez ainda possamos salvar isso. Não, pai, ela disse solenemente. Você não pode. Você não é esse cara. E se você fosse, você não seria o pai que eu amo e respeito. É hora de um novo começo para você. Com alguém que realmente te ama. Talvez já tenha alguém esperando por você. Voltei para o carro onde Joy ainda dormia profundamente. Abri a porta e a levantei do assento também. Os braços dela instintivamente envolveram meu pescoço e eu a carreguei para o nosso quarto. Deitei-a na cama e comecei a despi-la. Cobri-a com os cobertores e dei-lhe um último beijo enquanto o dia chegava ao fim. Te amo, Billy, ela disse enquanto eu me juntava a ela na cama. Era sinceridade ou uma mentira reconfortante? Naquele momento, não pareceu importar. Eu também te amo, Joyce, eu respondi, sentindo a última lágrima que eu havia derramado por ela escorrer pela minha bochecha. Deitada ali na cama que tinha sido testemunha de todo o nosso casamento, parecia apropriado que fosse o cenário para sua conclusão. Era como se eu estivesse completando um círculo. Vários pensamentos correram pela minha mente enquanto eu tentava cair no sono. Eu estava tomando decisões racionais? Havia uma chance de consertar nosso relacionamento? Eu ainda possuía amor suficiente para fazer o esforço? E a pergunta inquietante, ela tinha sido infiel dentro desta mesma cama? A raiva surgiu dentro de mim com esse pensamento. Ela realmente o preferia a mim, ou ele era apenas uma distração conveniente quando ela desejava algo diferente? Eu tinha me dedicado incansavelmente a satisfazer seus desejos ao longo de nossas vidas, e foi assim que ela me retribuiu. De alguma forma, no meio da noite, eu adormeci. Mas estava longe de ser pacífico. Meus sonhos eram assombrados por visões de Joyce e Matt habitando minha casa com meus filhos enquanto eu permanecia presa no porão da mãe dele. Antes do nascer do sol, tomei banho, me vesti e arrumei minha mala com todos os meus artigos de higiene e pertences pessoais. Silenciosamente, caminhei pelo corredor e abracei minha filha para me despedir. Amo você, papai, ela murmurou, seus olhos lutando para permanecer abertos. A aventura começa, ela sorriu. Vejo você em alguns meses, ou talvez antes. Diga oi para Cláudia por mim. Em cerca de 3 horas, Jéssica estaria indo para o aeroporto sozinha. Então Joyce ficaria sozinha pela primeira vez na vida. Eu esperava que, no final das contas, Matt a fizesse feliz. As surpresas que eu tinha preparado para ele seriam os testes perfeitos para o amor deles, pensei com uma risada. Subi no meu Mustang e olhei para trás, para casa, uma vez, enquanto ligava o motor potente. Parte de mim sentiu tristeza. O fim do meu casamento representava um tipo de fracasso. Mas, por outro lado, eu estava ansioso pelo que o futuro reservava para mim. No caminho para o aeroporto, liguei para o escritório. Eu esperava deixar uma mensagem para minha ex-assistente, Cláudia, mas não conseguia acessar o correio de voz dela. Disquei o número da mesa telefônica. Surpreendentemente, não fui para o correio de voz. Em vez disso, ouvi uma voz humana real e viva. Ellen Magnuson, nossa telefonista e recepcionista, atendeu a ligação, embora sua presença no escritório às 6 da manhã tenha me surpreendido. Estou aqui todas as manhãs a esta hora, ela disse. Ellen, preciso deixar uma mensagem para Cláudia Denton, eu disse. Cláudia não trabalha mais aqui, Ellen respondeu. Ela foi transferida ontem. Para onde ela foi transferida? Eu perguntei. Não tenho essa informação,
disse Ellen. Fiquei surpresa. Cláudia tinha sido como uma segunda esposa para mim na última década. Eu a contratei logo depois da faculdade e ela se tornou a assistente perfeita. Eu me senti péssimo por tratá-la tão mal. Acho que eu estava mais preocupado com minha separação de Joyce do que percebi. Decidi esperar alguns dias, descobrir para onde ela tinha ido e então contatá-la. Tendo tomado minha decisão, fui até a empresa de transporte com a qual havia contratado. Naturalmente, escolhi a filial de Honolulu como meu novo local de trabalho. Jéssica não teve influência nessa decisão, mas fiquei feliz em saber que minha filha aprovaria minha escolha. Dirigi meu Mustang até os escritórios de transporte perto do aeroporto. Eles transportariam o carro até a costa e então o levariam até a ilha para mim. O carro estava programado para chegar cerca de um dia após a minha chegada. Do escritório de transporte, peguei um ônibus para o aeroporto. Depois de fazer o check-in, me acomodei no terminal, esperando o meu voo. Depois de uns 15 minutos, uma mulher sentou-se ao meu lado. Sem tirar os olhos da minha revista, notei seu cheiro delicioso. Era agradável e familiar. Suas pernas eram finas e bem formadas. Elas não tinham a voluptuosidade das pernas de Joyce, mas imaginei que a maioria dos homens as preferiria. Quando olhei para cima de suas pernas, notei sua cintura fina e seios maiores em comparação aos de Joyce, embora estivessem em um corpo menor, fazendo-os parecer ainda mais substanciais. É indelicado olhar para o peito de um estranho, ela comentou. E você não é casado? Costumava ser, eu respondi. Mas agora estou aberta a novas oportunidades. Você não deveria estar no trabalho, Cláudia? Eu provoquei. Você é a melhor assistente que alguém já teve. Eu sei que sou, ela sorriu. Mas agora estou explorando outras opções. Cláudia, você não deveria ter saído da empresa só porque eu saí, eu comecei. Eu não saí, ela esclareceu. Estou apenas me transferindo para onde você está trabalhando. Como você sabia quando eu estava saindo ou para onde eu estava indo? Perguntei. Eu organizei tudo para você, lembra? Ela lembrou com um sorriso. E Jéssica me contou. Ela acha que podemos ser bons um para o outro e não queria que você enfrentasse isso sozinho. Eu a olhei desconfiado, mas ela apenas sorriu de volta. Bill, eu queria ser mais do que sua assistente há muito tempo, ela confessou. Não estou pedindo casamento ou mesmo compromisso. Podemos viver um dia de cada vez? Eu simplesmente sorri e estendi minha mão. Joyce acordou com o quarto ciclo do telefone tocando. O correio de voz entraria no terceiro toque. Quem quer que estivesse ligando tão cedo pela manhã estava ansioso para falar com alguém. Ela não conseguia entender por que Bill não tinha atendido. Ele deveria estar acordado, pois tinha que pegar um voo em breve. Ela estava imersa em um sonho delicioso sobre as coisas que planejava fazer com Bill quando ele voltasse para casa. Era espantoso que ela tivesse conseguido manter seu caso com Matt em segredo de Bill. Ela tinha tudo o que queria. Um marido que a sustentava e mantinha seu estilo de vida e um homem mais jovem que a adorava. A vida era boa. Talvez boa demais. Alô? Ela estalou no telefone. Joyce, sou eu, Matt. Não vou poder ir hoje. Talvez em nenhum dia. Ele falou arrastado ao telefone. Parecia bêbado. Por que ele estaria bêbado tão cedo pela manhã? Ela percebeu que era melhor acabar logo com isso. Joyce tinha decidido no dia anterior terminar as coisas com Matt. Não havia futuro para ela com ele. Ela amava Bill de todo o coração, especialmente depois que o piquenique de ontem a fez perceber isso. Com outro bebê a caminho, ela não precisava mais da distração que Matt fornecia. Ele sempre foi apenas um caso de crise de meia-idade. Talvez no futuro, ela teria outro, desde que fosse cautelosa e Bill permanecesse alheio. Eu te amo, Joyce, ele proferiu, sua voz tremendo como se estivesse à beira das lágrimas. Você está chorando, Matt? Ela perguntou. Oh, ótimo, ela pensou. Exatamente o que eu preciso. Esse babaca está tentando complicar ainda mais as coisas enquanto tento terminar com ele. Isso realmente me irrita.
Algumas pessoas são ignorantes demais para reconhecer quando um relacionamento acabou. Elas bagunçam as coisas e então esperam se agarrar a você indefinidamente, acreditando que tudo continuará porque elas querem. Ele precisa aceitar a realidade e seguir em frente. Está feito. Joyce. Dói tanto, ele choramingou. O que dói, Matt? Ela perguntou, mascarando sua irritação com educação. Você está indisposto? Você se machucou? Joyce ficou aliviada que seu marido não fosse tão chorão assim. O que ela já tinha visto em Matt? Ele não era atraente. Ele não era fisicamente apto. Ele não era inteligente ou bem-sucedido. Ele não tinha ambição e ainda vivia com a mãe, pelo amor de Deus. Além disso, ele era péssimo de cama. Ela só o escolheu porque sabia que ninguém suspeitaria que ela tivesse algum interesse romântico nele. A experiência foi estranha e insatisfatória. Ontem, ela pretendia passar o dia inteiro ensinando-o a satisfazer seus desejos, como seu marido fazia. Joyce, temos um problema, ele murmurou indistintamente. Eu te amo, mas não consigo lidar com isso. Não vale a pena. Minha mãe vai ficar furiosa. Matt, Joyce respondeu calmamente, embora não gostasse que um homem da idade dele ainda tivesse medo da mãe. Você sabe que o amor não fazia parte do nosso acordo. Estamos falando apenas de intimidade. Pare de mentir, Joyce, gritou Matt. Você também sente isso quando estamos juntos, mas ainda assim não vale a pena. Do que você está falando, seu idiota, retrucou Joyce, perdendo a paciência. Fui trabalhar hoje de manhã para o turno da manhã no supermercado, pensando que poderia ganhar algum dinheiro extra ajudando a descarregar os caminhões, Matt explicou. Pretendo usar esse dinheiro extra para comprar um presente para você, Joyce, para expressar meu amor por você. Mas quando cheguei, eles me direcionaram para o escritório do gerente, Matt fungou. Ele me informou sobre a política da empresa contra funcionários socializando com clientes, especialmente aqueles que são casados, e disse que eles tinham que me deixar ir para evitar potenciais problemas legais. Perdi meu emprego, Joyce. Estou trabalhando lá desde o ensino médio, e eles simplesmente me demitiram assim, ele continuou, com a voz embargada. Enquanto eu pedalava para casa, não conseguia me livrar da sensação de que alguém poderia ter descoberto nosso relacionamento e estava tentando causar problemas. Eu tinha acabado de passar pelo beco atrás da loja e estava começando a pedalar mais rápido quando, de repente, uma adolescente grande surgiu e me deu um tapa tão forte que eu caí da bicicleta. Quando acordei, ele tinha sumido junto com minha bicicleta. Quando comecei a caminhar para casa, dois homens grandes me emboscaram, me deixando espancado. Durante todo o ataque, eles me repreenderam repetidamente por me envolver com uma mulher casada, insistindo que eu deveria saber melhor. Ao acordar no hospital, encontrei minha mãe ao meu lado. Ela me pediu para avisar você, Joyce, para ficar longe de mim. Mas, apesar de tudo, meu amor por você persiste. A ligação terminou abruptamente, deixando Joyce lidando com uma mistura de alívio e tristeza pela aprovação de Matt. Ela suspeitava que a mãe de Matt orquestrou toda a aprovação, talvez como uma forma equivocada de amor duro. Ao descobrir o estado civil de Joyce, ela pode ter orquestrado a demissão de Matt do emprego, o roubo de sua bicicleta e o ataque violento. Parecia uma versão adulta de uma punição infantil. Em vez de sair de um time esportivo, perder o emprego, em vez de tirar um brinquedo, perder sua bicicleta e ser velho demais para uma surra, ser espancado por bandidos. Talvez tenha sido o melhor. Com seu coração voltado para o homem que realmente importava, não havia espaço para Matt na vida de Joyce de qualquer maneira. Ela tomou a decisão de preparar o café da manhã, considerando se deveria levar Jessica pessoalmente ao aeroporto. Jessica havia expressado seu desejo de afirmar sua independência pegando um táxi, mas Joyce sentiu que elas precisavam de um tempo de qualidade juntas. Houve uma sensação de tensão entre elas no piquenique do dia anterior, levando Joyce a querer consertar seu relacionamento. Até recentemente, elas eram uma família unida, mas agora algo parecia estar as afastando. Pelo lado positivo, as coisas estavam melhorando com Bill. Ontem tinha sido maravilhoso.
Joyce tinha feito todos os esforços para reafirmá-lo sobre seu amor após um período de tensão semelhante ao de lidar com um adolescente rebelde. Ela estava confiante de que ele confiava nela novamente. Quando Joyce entrou na cozinha, ela viu um grande envelope na mesa. Assim que ela começou a abri-lo, uma buzina de carro soou do lado de fora. Olhando pela janela, ela viu um táxi esperando. Com curiosidade, Joyce abriu o envelope, acompanhada por passos no andar de cima. Jéssica desceu as escadas enquanto Joyce lia o bilhete dentro. Aperte o play no DVD player e leia a página 2. Seguindo as instruções, Joyce apertou o play e ficou chocada ao testemunhar seu recente encontro com Matt se desenrolando na televisão de tela grande da sala de estar. Sem dizer uma palavra, Jéssica passou por Joyce se despedindo. Adeus, mãe. Espero que a despedida de ontem com o papai tenha sido memorável para você. Ele queria que fosse perfeito, mas você não o verá, ou espero que eu, novamente. Joyce olhou de volta para o bilhete dentro do envelope, inicialmente atribuindo-o à mãe de Matt. No entanto, conforme ela se aprofundava em seu conteúdo, suas piores suspeitas se materializaram. Adeus, Joyce. Acredito que Matt valeu a pena sacrificar seu marido, casamento e família. Meu amor por você era ilimitado, destruído pela revelação de sua traição. Em breve, um homem chegará trazendo os papéis do divórcio. Lágrimas escorriam pelo rosto de Joyce enquanto ela processava aquelas palavras antes de continuar. O acordo deve ser endossado após o recebimento. A conformidade levará a um divórcio incontestado, citando diferenças irreconciliáveis. A representação legal entrará em contato com você sobre a custódia de Jace pelos 6 meses restantes até que ela complete 18 anos. Você receberá 25% dos nossos bens, incluindo a casa que está no mercado. Restam 30 dias para você encontrar uma acomodação alternativa. Espero sinceramente que Matt possa acomodá-lo no porão. A recusa em assinar resultará em sua ruína. Sua posição nesta cidade será manchada além do reparo, tornando a residência contínua insustentável. O dinheiro parece generoso considerando que nós já tivemos uma vida maravilhosa que você destruiu por razões que ainda não consigo entender. Não tenho desejo de ver, ouvir ou falar com você novamente, então suponho que nunca entenderei suas motivações. Honestamente, isso não importa mais para mim. Ontem foi significativo para mim e eu estava profundamente em conflito. Ponderei extensivamente se poderíamos superar isso. Na minha mente, eu poderia ter conseguido superar a infidelidade. Joyce, eu nunca parei de te amar, até hoje. Mas não consigo esquecer o que você fez conosco, Joyce, e não posso confiar em você de novo. Não posso passar o resto da minha vida me perguntando se toda vez que você dizia que tinha uma reunião ou ia às compras, você estava conhecendo outra pessoa. Você fez isso comigo muitas vezes, não é, Joyce? Você alegava ter uma reunião e então se encontrava com Matt. Você pode não ter sido próxima dele até recentemente, mas você ainda mentiu para mim, olhou nos meus olhos, me beijou na bochecha e mentiu para mim. No final, não foi uma falta de amor ou minha incapacidade de perdoar você que levou à nossa queda, Joyce. Eram as mentiras. Todas aquelas pequenas mentiras doces. Depois de ler a carta, Joyce sentiu uma parte dela morrer por dentro. Ela nunca antecipou ou desejou nada disso. Seu caso começou por puro tédio. Tudo o que ela sempre quis na vida foi ser esposa e mãe. Conhecer Bill na faculdade pareceu realizar seus sonhos. O problema era que, conforme ela crescia, parecia que a vida tinha passado por ela. Os últimos anos tinham sido particularmente desafiadores. Os filhos dela estavam quase totalmente crescidos. Brian já era adulto e Jessica estava tão perto da idade adulta que não fazia diferença. Eles não dependiam mais dela. Bill estava absorto em sua carreira e, embora tivesse tomado decisões para priorizar o tempo com a família minimizando viagens relacionadas ao trabalho, ele ainda estava fora de casa todos os dias da semana. No trabalho, ele tinha até Cláudia, aquela mulher, para atender às suas necessidades. Cláudia era tão competente que Joyce nunca precisou ajudar Bill com nada relacionado ao trabalho. Com o tempo, Joyce ficou com inveja de Cláudia, a ponto de parar de convidá-la para quaisquer reuniões ou eventos sociais.
A juventude e atratividade de Cláudia só alimentaram ainda mais o ciúme de Joyce. Joyce ficou particularmente irritada quando compareceu a um dos jantares da empresa e ouviu alguém perguntar sobre o estado civil de Bill e Cláudia. Eles realmente formam um bom par, observou uma pessoa. E eles colaboram perfeitamente e parecem se dar muito bem, acrescentou outra. Isso gerou suspeitas em Joyce sobre se seu marido estava envolvido com Cláudia. Observando a maneira como Cláudia olhava para Bill, Joyce estava convencida de que, se tivesse a chance, ela o perseguiria. Para chegar ao fundo das coisas, Joyce contratou um investigador particular. Depois de 3 meses e uma quantia considerável de dinheiro, incluindo vigilância 24 horas de Bill e Cláudia, a empresa concluiu que eles eram simplesmente amigos e colegas de trabalho, sem nada de inapropriado acontecendo entre eles. Joyce não tinha certeza se deveria se sentir aliviada ou frustrada. Ela havia esgotado uma parte significativa da herança que seu pai lhe deixará para confirmar a fidelidade do marido. O que mais a incomodava era que ela sempre soube, no fundo, que Bill nunca a trairia. O amor dele por ela e seus filhos era forte demais para colocar em risco a família. No entanto, ela às vezes questionava por que ele a amava tão profundamente. Joyce, embora inteligente, reconhecia que não se encaixava na imagem convencional do que os homens desejam. Sua figura era mediana, com seios pequenos e um traseiro ligeiramente amplo, e suas pernas grossas exigiam botas feitas sob medida. Mas Bill parecia valorizar esses aspectos dela. De repente, Joyce percebeu que não tinha escapado de nada. Bill suspeitou do caso dela quase desde o começo, e ela foi tola demais para perceber. Ela não sabia o que fazer. Uma porta de carro bateu do lado de fora, chamando sua atenção. Olhando para fora, ela viu o taxista fechando o porta-malas depois de carregar as malas de sua filha. Se alguém tivesse alguma pista sobre o paradeiro de Bill e como contatá-lo, seria Jessica. Jessica e seu pai compartilhavam um forte vínculo. Enquanto Bill amava seu filho, ele tinha a filha na mais alta consideração, e o sentimento era recíproco. Talvez seja por isso que Jessica vinha demonstrando tanta hostilidade em relação a Joyce ultimamente. Era evidente que ela sabia que Joyce estava traindo seu pai, e seu distanciamento e comentários sarcásticos eram sua maneira de comunicar isso a Joyce. Jéssica, por favor, espere. Joyce gritou atrás da filha, que estava entrando no táxi. Jéssica se virou para encarar a mãe e simplesmente levantou um dedo, o do meio da mão direita. Então ela entrou no táxi e fechou a porta. Enquanto o táxi se afastava, Joyce o perseguiu pela rua, vestida apenas com seu hobby. Ela pisou em uma pedra afiada e cortou o pé. Ela mancou de volta para sua casa, quase alcançando sua entrada de veículos quando um apito agudo irrompeu de uma das casas vizinhas. Era o velho perturbador do outro lado da rua, sinalizando e acenando para ela. Angustiada demais para se sentir envergonhada, ela o ignorou e continuou mancando até a porta da frente, apenas para descobrir que ela havia se trancado ao fechar. Agora abandonada do lado de fora, quase sem roupa, ela sentiu uma onda de desespero tomar conta dela, enquanto seu mundo parecia desmoronar. Sentada nos degraus, ela tentou se recompor e elaborar um plano. Incapaz de ligar para seu marido Bill para pedir ajuda, ele estava viajando a negócios. Embora ela começasse a duvidar da validade daquela alegação, ela ponderou se ele realmente a havia abandonado, talvez ciente de sua infidelidade. Igualmente incapaz de alcançar seus filhos para obter ajuda, com Brian tendo partido para a escola e sua filha aparentemente distante, ela percebeu que seu filho provavelmente sabia de suas transgressões e guardava ressentimento em relação a ela também. Joyce sentiu uma sensação de formigamento na base do crânio. Olhando para baixo, ela percebeu que estava sentada com as pernas abertas. Do outro lado da rua, um brilho chamou sua atenção de uma casa vizinha. Lembrando-se da presença do velho voyeur que assobiou para ela antes, ela percebeu que ele provavelmente tinha seu telescópio apontado para ela, entregando-se a uma emoção voyeurística. Reagindo rapidamente, ela fechou as pernas e se levantou. Um plano se formou em sua mente. Talvez a porta dos fundos de sua casa estivesse aberta. No entanto, alcançá-la significava transpor a cerca de privacidade de 6 pés, um feito que ela não conseguiria fazer sozinha. Apertando mais o roupão,
ela tentou se içar segurando a cerca, mas seus braços não tinham força. O desespero a levou a pedir ajuda a uma grande lata de lixo de plástico próxima. Embora fornecesse alguma altura, não era o bastante. Determinada, ela improvisou virando a tampa da lata de cabeça para baixo, ganhando alguns centímetros extras. Com esforço, ela conseguiu içar uma perna sobre a cerca. De repente, um comentário depreciativo perfurou o ar atrás dela. Virando-se, Joyce avistou o velho sentado no meio-fio, observando-a através de uma câmera de vídeo. Apesar da humilhação, ela continuou. Comprometida demais com sua fuga para recuar agora. Ela conseguiu içar a perna completamente por cima da cerca e para o outro lado, então caiu pesadamente no chão além. Subindo para o deck, ela agarrou a maçaneta da porta deslizante do pátio. Olhando para dentro, ela notou que a porta principal estava entreaberta. Tentando deslizar a porta de tela, ela descobriu que ela estava presa. Joyce pensou em chutá-la, mas hesitou, não querendo danificar sua própria propriedade, a menos que fosse absolutamente necessário. Frustrada e se sentindo derrotada, ela optou por chamar um chaveiro de uma das casas vizinhas. Pelo menos ela não teria que escalar a cerca novamente. Embora houvesse um portão do outro lado da casa, ele só abria do interior do quintal. Voltando para a frente da casa, Joyce examinou a área, imaginando qual dos seus vizinhos poderia estar acordado. O homem idoso permaneceu sentado no meio-fio, gravando-a com sua câmera. Bill não insiste que você remova isso? Perguntou o homem idoso lascivamente. Eu poderia usar sua ajuda, Joyce disse, fechando seu hobby. Posso pegar seu telefone emprestado? Considerando que você teve seu prazer voyeurístico me olhando, acho que é o mínimo que você pode fazer. O homem idoso se levantou e foi em direção à sua casa, com Joyce seguindo atrás cautelosamente, examinando os arredores em busca de curiosos. O telefone está ali, o homem idoso apontou. Joyce localizou a lista telefônica embaixo da mesa que sustentava o telefone, pegou-a e abriu-a. O homem idoso fechou a lista, fazendo com que Joyce olhasse para ele com surpresa. O que? Ela começou. Você mencionou que usar o telefone dependia de eu ter permissão para ver certas partes do seu corpo do lado de fora, ele perguntou. Joyce assentiu, curiosa sobre as intenções do velho. Claro, você pode usar o telefone, mas a lista telefônica vai custar mais caro, ele disse com um sorriso. Como eu vou encontrar um chaveiro sem a lista telefônica? Joyce perguntou. Não é da minha conta, o velho respondeu. Fizemos um acordo. O que você quer? Joyce perguntou, sentindo-se exasperada. Largue o hobby, ele disse, sorrindo. Com lágrimas brotando, Joyce relutantemente deixou seu hobby cair. O velho retirou sua mão suja da lista telefônica enquanto Joyce começava a procurar por chaveiros. Ela encontrou um que abria bem cedo pela manhã e começou a discar, apenas para o velho desligar a ligação. Por que você fez isso? Joyce exclamou, sua voz tremendo de excitação. Você já zombou de mim e fez comentários desrespeitosos sobre minha aparência. Você me colocou em uma posição embaraçosa em sua própria casa. Tudo pelo que a maioria das pessoas consideraria decência básica. Então o que diabos você quer de mim? Sinto muito, respondeu o homem mais velho. Você pode não entender isso, mas vir aqui é provavelmente o ponto alto do meu verão. Não encontro mulheres com muita frequência, exceto na TV ou em filmes adultos, e essa novidade passa rápido. Acredite ou não, eu já fui casado. Foi um bom casamento até eu trair a confiança dela e traí-la com minha secretária. Eu amava minha esposa, mas ela era bem comum. Então, essa nova secretária apareceu, jovem e atraente, mas completamente incapaz de lidar com seu trabalho. Eu estava planejando demiti-la até que ela me oferecesse algo interessante. Naquele momento, eu estava me sentindo eufórico, mas, refletindo, percebi que eu era o único que estava se beneficiando, e não era tão bom quanto eu pensava. Ao contrário da minha esposa, ela não teve um papel ativo e não teve nenhum prazer com isso. Para falar a verdade, não foi muito agradável. Foi apenas uma fantasia que criei na minha mente de que estava com outra mulher.
No entanto, ela concordou em me deixar ter intimidade com ela sempre que eu quisesse, desde que ela pudesse manter seu emprego. Parecia uma boa solução para mim. À primeira vista, parecia um cenário de sonho. No entanto, no dia seguinte, quando comecei a aproveitar nosso novo acordo, minha esposa inesperadamente veio ao meu escritório com o almoço. Seu coração se partiu quando ela viu o que estava acontecendo. Não importa o que eu dissesse ou fizesse, ela se recusou a me aceitar de volta. Percebi que nunca seria capaz de encontrar outra mulher que me fizesse sentir como ela. Apesar de todos os meus esforços, não consegui tê-la de volta. Alguns anos depois, descobri que ela havia se casado com outra pessoa e tinha um filho. Eu arruinei o que poderia ter sido uma vida maravilhosa porque acreditei que havia algo melhor em outro lugar. Não aconteceu, mas é apenas uma dessas decepções que a vida apresenta a você. Isso é algo comum. Mesmo com a secretária que eu estava namorando, ela tinha 3 filhos e um marido que a intimidava regularmente. Quando minha esposa pediu o divórcio, ela incluiu sua secretária nele. Quando o marido da secretária descobriu sobre isso, ele ficou muito bravo e foi para a prisão. Sem a renda dele, ela perdeu a casa e os filhos. Ninguém se apresentou. O homem mais velho olhou para Joyce. Havia lágrimas em seus olhos e ele gentilmente as enxugou. Deixe-me lhe fazer uma pergunta, ele disse. Joyce assentiu. Qual é o oposto de bom? Ele perguntou. Ruim, Joyce respondeu. Não, o velho o corrigiu. É melhor não o que é bom, mas o contrário. Eu tive uma vida boa e, como muitos outros, estraguei tudo tentando torná-la melhor. Suponho que você me lembrou tanto da minha esposa que perdi o controle momentaneamente. Não considerei como minhas ações poderiam afetar você, apenas o quanto eu gostava da sua companhia. Quando você começou a chorar, percebi que precisava parar e simplesmente lhe dar isso, ele explicou, estendendo uma chave para Joyce. Para que serve isso? Ela perguntou. É a chave da sua casa. Seu marido me deu para que eu pudesse cuidar das suas plantas e recolher sua correspondência enquanto vocês dois estivessem fora, ele esclareceu. Obrigada, Joyce respondeu. Obrigado e peço desculpas pelo meu comportamento inapropriado, ele admitiu. Não sou malicioso, apenas solitário. Joyce atravessou a rua apressadamente e destrancou a porta de sua casa. Uma vez dentro de casa, ela discou o celular de Bill apenas para cair na caixa postal. Ela hesitou, sem saber o que dizer. Ela percebeu que não teria muitas oportunidades de expressar seu remorso a ele. Decidindo deixar uma mensagem mais tarde, após ponderar suas palavras, ela seguiu em frente. Aprender sobre a situação do homem idoso a afetou profundamente. Sua própria situação espelhava de perto a dele. Ela já teve um casamento gratificante com um homem que a adorava, retribuindo seu amor. No entanto, ela ficou inquieta. Em vez de se comunicar com Bill para resolver seus problemas, ela cometeu um erro grave, potencialmente perdendo a afeição do pai de seus filhos e seu respeito. Se ela concordasse com o acordo de Bill, ela estaria financeiramente segura por um tempo. A casa deles, avaliada em mais de $300.000, forneceria uma almofada. 25% do valor dela equivalia a $75.000, comprando tempo para ela. No entanto, isso não a sustentaria indefinidamente. Ela precisaria de emprego e de uma nova casa. No final das contas, o dinheiro era insignificante. Comprar uma casa similar esgotaria seus fundos em poucos anos. Logo, suas economias desapareceriam. Joyce não tinha experiência profissional. O que ela poderia fazer para se sustentar? Toda a sua existência parecia decair em vão. Ela precisava descobrir uma maneira de ganhar o perdão de Bill. Era imperativo. Quando a campainha tocou, ela se levantou para atender. Joyce Williams, perguntou uma jovem mulher segurando uma pasta. Sim, respondeu Joyce, curiosa sobre o propósito da visita. Você foi servida, declarou a jovem. O quê? Exclamou Joyce. É muito cedo. Não estou preparada. Ainda não me decidi. Eu esperava um homem.
Estou aqui para entregar esses documentos para sua assinatura, declarou a jovem, parecendo desinteressada. Contemplando suas ações e o mal que havia causado, Joyce percebeu as potenciais repercussões se Bill decidisse envergonhá-la publicamente. Sem outra escolha, ela assinou os papéis. Após fechar a porta, ela desabou em sua mesa, tomada pela tristeza, e chorou profusamente. 2 dias e 463 milhas de distância, Cláudia saiu do banheiro do hotel. Aproximando-se da mesa, ela gentilmente massageou o ombro de Bill enquanto ele chorava pelo que a mulher tola havia descartado. Vai melhorar, querido, ela garantiu a ele. Só vai levar tempo. Ela proferiu essas palavras para oferecer consolo, embora reconhecesse que, para a maioria das pessoas, seguir em frente depois do primeiro casamento ou perder o outro pai para os filhos era um obstáculo que nunca realmente desaparecia. Havia muitos laços que permaneceram intactos. Talvez ela e Bill eventualmente construíssem uma vida maravilhosa juntos, até tivessem filhos. Mas Joyce sempre seria uma parte dele. Então, dizer a ele que as coisas iriam melhorar era provavelmente uma mentira. Mas era uma pequena mentira, para aliviar sua dor. Em 24 de dezembro, Joyce caminha penosamente pelas ruas cobertas de neve de seu antigo bairro. Antigos vizinhos e amigos não reconhecem mais sua presença quando ela passa. Até mesmo seus vizinhos antes próximos, que costumavam ser os companheiros mais próximos dela e de Bill, agora a ignoram e se concentram em pendurar suas decorações de Natal. Joyce não é mais a pessoa que ela já foi. Amizades que levaram anos para serem cultivadas se desintegraram em questão de semanas. Apesar de Bill manter sua promessa e não revelar suas ações, a mãe de Matt espalhou a história da suposta sedução de Joyce sobre seu filho, rotulando-a como uma sedutora. A fofoca se espalhou rapidamente, transformando Joyce em uma pária social. Os únicos indivíduos que buscam sua companhia são homens vulgares e pouco atraentes, procurando por um encontro fugaz. Buscando consolo, Joyce bate na porta de seu único amigo restante. O velho, antes solitário e amargurado, a recebe em seu interior. A miséria adora companhia, não é, Joyce? Ele comenta. Pensei que você fosse passar as férias com seus filhos. Eu esperava que eles quisessem, Dan, ela responde, sua voz tingida de amargura e raiva reprimida. Em apenas 3 meses, Joyce se transformou em alguém irreconhecível da mulher que traiu Bill. Meu filho Brian é um adulto agora. Ele pode tomar suas próprias decisões. Ele e sua noiva optaram por passar as férias com seu pai no Havaí, longe da neve e do frio. Ele parece saborear a ideia de celebrar o Natal na praia. Agora ele tem um oceano inteiro para pular pedras com seu pai. E Jessica infligiu a ferida mais profunda. Como parte do nosso processo de divórcio, o tribunal determinou que alternássemos feriados anualmente. Então, este ano, eu tive o dia de ação de graças enquanto Bill teve o Natal. Além disso, ela pediu para compartilhar alguns feriados com seu irmão e Maggie. Consequentemente, ela está passando o ano novo com Brian e Maggie. Bem, qual é o problema com isso? Perguntou Dan. O problema é que ela obteve permissão para voar de volta para casa no dia de ação de graças, apesar de a França não comemorar. Ela chegou na quarta-feira à noite e ficou comigo. No entanto, ela se retirou para a cama imediatamente após a chegada, deixando pouco espaço para a conversa. Na quinta-feira de manhã, ela acordou tarde, alegando jet lag, e comeu o jantar de ação de graças comigo antes de pegar um táxi de volta para o aeroporto. Ela está estudando na França, Joyce. Você deveria ser grata por ela ter feito o esforço de voltar para casa, comentou Dan. É exatamente esse o ponto, Joyce retrucou. Aquela garota não se importa comigo nem um pouco. Ela só estava aqui. Porque o tribunal determinou sua presença no dia de ação de graças. Sua escola lhe concedeu uma semana de folga e, em vez de retornar a Paris, ela voou para o Havaí pelo restante da semana. Ela tem uma folga de 10 dias para o Natal e suas aulas recomeçam em 3 de janeiro. Mas ela já está aqui há 2 dias e nem se deu ao trabalho de pegar o telefone e me ligar. A única maneira de saber onde ela está e o que está fazendo é porque liguei para Brian e falei com Maggie.
Brian não quis me contar o que estava acontecendo, mas aparentemente ele esqueceu de instruir Maggie a não me informar. Fiquei realmente magoado quando ela mencionou que eles teriam a família inteira reunida novamente pela primeira vez desde o dia de Ação de Graças. Todos esperaram e jantaram o dia de Ação de Graças na sexta-feira, quando Jay chegou depois de me deixar. Eles até gravaram todos os jogos de futebol no DVR e assistiram juntos. Eu tentei, mas eles me excluem de tudo. Eu até tentei convidar Bill para o jantar de Ação de Graças. Eu o imaginei sentado sozinho em algum apartamento de solteiro relembrando os bons momentos que todos nós compartilhamos durante os feriados. Em vez disso, Maggie me contou sobre como Cláudia fica bem de biquíni. Eles comeram o peru em um deck atrás da casa que Bill comprou para eles morarem. Aparentemente, Cláudia, além de ter uma ótima silhueta, também é uma cozinheira habilidosa. Devo ser psíquico. Sempre suspeitei que aquela mulher estava atrás de Bill. É por isso que mandei investigadores segui-los, mas eles nunca se encontraram, e nunca se encontrariam se eu não tivesse simplesmente entregado ele a ela. Enviei um presente de Natal para Bill só para que ele soubesse que ainda estou aqui e ainda pensando nele. Ele foi devolvido sem abrir, com um grande e desagradável adesivo verde em cima que dizia: pacotes deste endereço não aceitos. Liguei para Bill no celular dele para pegar o número de Jéssica para discutir assuntos relacionados a ela, já que dividimos a custódia. É estranho que eles chamem isso de guarda compartilhada quando ela decidiu onde morar, optando pelo lugar dele. Ele recusou pensão alimentícia, inicialmente parecendo atencioso, mas na verdade para evitar discutir assuntos comigo. Suas ações parecem ter como objetivo evitar qualquer comunicação comigo. Só tenho visitas ordenadas pelo tribunal com Jéssica. Durante essas visitas, mal interagimos. Ela fica no quarto, dorme e depois corre para o aeroporto. Quando liguei para o telefone de Bill, ele tocou várias vezes antes de Cláudia, sua assistente, atender. Eu tinha certeza de que Bill entregou o telefone a ela. Eu podia ouvir música de Natal e risadas ao fundo, indicando que eles estavam se divertindo. Perguntei a Cláudia se ela ainda trabalhava para Bill e ela respondeu que não trabalharia para mais ninguém fazendo qualquer coisa e tudo o que ele quer. Eu estava à beira das lágrimas. Optando por seguir o caminho mais fácil, perguntei se eles tinham recebido o presente que enviei para Bill. Ela alegou que devia ter se perdido no correio, embora parecesse que ela contou uma mentira inocente para poupar meus sentimentos. Percebendo que estava no viva voz, perguntei se podia falar com Jéssica. Ouvi Jéssica sussurrando: não. Sentindo-me exposta, deixei meu orgulho de lado e perguntei se eu poderia voar até lá e me juntar a eles no Natal para entregar seus presentes. Ela não respondeu diretamente, apenas passou o telefone para Jéssica. Minha filha atendeu. Expressei minha decepção por não ter notícias dela por quase um mês desde o dia de Ação de Graças. Ela explicou que estava ocupada com a escola. Quando perguntei o que ela queria de Natal, ela disse nada. Difícil de acreditar, né? Ela me garantiu que tudo o que precisava era que eu continuasse sendo a melhor mãe que eu poderia ser. Então ela adicionou insulto à injúria, dizendo que seu pai e sua madrasta cuidariam de todo o resto. Bill ainda não se casou com Cláudia, mas eles moram juntos e ela já é mais uma figura materna para minha filha do que eu tenho permissão para ser. Até minha mãe me culpa. Ela sempre desaprovou minhas ações. Ela sugeriu que eu devia estar passando por uma fase difícil, talvez uma crise de meia-idade, desequilíbrio hormonal ou insanidade temporária. Bill ama você, ela insistiu. Apenas dê tempo a ele. O tempo está passando e meu marido seguiu em frente com sua vida, me deixando para trás. Minha mãe me culpa por não poder ver os netos dela. Então Cláudia fez algo inimaginavelmente horrível. Ela providenciou para que minha mãe voasse para o Havaí no Natal, sabendo que os pais de Bill estavam lá para o dia de Ação de Graças. Então, quando Maggie disse que toda a família estaria lá, ela quis dizer isso. Tenho um pressentimento de que meu marido ainda me ama profundamente. É por isso que ele ainda não se casou com Cláudia e não tem planos de se casar. Ele não me superou completamente. Pense nisso, ele está com uma mulher mais jovem, mais bonita e mais bem construída, mas ele ainda está tentando seguir em frente? Ele deve ter me amado de verdade tanto quanto ele dizia.
Como eu pude me cansar desse tipo de amor? Agora estou sentada aqui, gradualmente ganhando peso e me tornando mais amarga a cada dia. Mas, no fundo, todos sabem que é só uma questão de tempo até que Bill me esqueça e se case com Cláudia. Bill confessou que poderia ter perdoado a traição física, mas não o engano. Perdi a vida perfeita por causa de algumas pequenas mentiras. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.